na tua vida? Quais são os pilares? Relacionamento, dinheiro, saúde, propósito. O que é que está travado? O que está parado? É nisso que eu te ajudo. Eu seguro na tua mão, eu faço você executar os movimentos que são necessários para que você realmente vá para uma vida incrível. Então, você se conectou com essa informação, me chama no direct, porque eu posso, sim, eu posso te ajudar. E por que eu posso te ajudar? Porque eu já trilhei esses caminhos, porque eu já me senti no fundo do poço, tanto em questões financeiras, como em questões de relacionamento, relacionamento comigo mesma, relacionamento com meu esposo, relacionamento com os meus filhos e os demais relacionamentos. Porque, gente, tudo sempre é relacionamento. Então, vamos comigo, vem comigo. Na live de hoje, nesse encontro de hoje, nós vamos falar sobre a frequência da neutralidade. O que é a frequência da neutralidade? Você sabe o que é a frequência da neutralidade? Você sabe o que é frequência? Então vem comigo, vamos juntas explanar essa energia sobre frequência. A live de ontem foi super incrível, tá? Se você não acompanhou, vai lá ver a live de ontem. Ontem a gente trouxe muito essa questão do ponto de vista interessante de que tudo é difícil, né? E como seria? É fácil, tudo é fácil, certo? E bom dia. Então vamos lá. A frequência da neutralidade, tá? É bem importante que nós possamos ter cada vez mais clareza sobre a importância, né, da frequência vibracional na nossa vida. As frequências vibracionais, gente, eu tenho muito como se fosse, imagina, dimensões. Então eu sempre falo isso, tá? As frequências é como se elas fossem dimensões, tá? Então, a primeira frequência que a gente tem, que é ali a vergonha, em hertz, né? Que tudo é energia. Nós temos como medir, né? A energia, como medir as frequências vibracionais. Ela vibra em 20 hertz. Mas enfim, neutralidade. A neutralidade é aquela pessoa que vive em cima do muro, tá? É aquela pessoa que ela não consegue ter um lado, ela não consegue chegar e dizer assim, eu vou desagradar a Meire, ela não consegue desagradar a Meire, tá? Então isso é a frequência da neutralidade. É uma frequência realmente bem complexa e tem sempre assim, ó, não tem como, ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Você já escutou essa frase? Então, essa frase é uma frase que ela é muito pertinente. Antes de eu vir para todo esse universo aqui, né, eu tinha a minha crença. E conforme foi passando o tempo, como pode melhorar? Depois eu fiquei grávida. E na minha gravidez eu acabei me afastando muito, né? Que na época eu era muito católica, muito, gente. Eu era católica de ter a chave da igreja, de limpar a igreja. Mas engraçado que era assim, ó. Eu nunca fiz primeira comunhão, nunca fiz crisma, nunca fiz nada, nunca casei. Meus filhos não são batizados. Então, assim, mas realmente eu era muito católica. Então eu tinha uma fé, eu tinha uma força que era muito importante. Porque naquele momento da minha vida, eu realmente estava numa grande dor, que era a dor da perda. Dor, ela realmente, ela travou de novo, eu acho.
Então, tá travando aí pra vocês? Como que tá? Aqui toda hora aparece como travado. De verdade, eu não consigo compreender, né? E depois, né, passou aquilo tudo, então essa fé alimentava, né, ela me ajudava a ter forças para seguir. E aí veio que eu fiquei grávida. E quando eu fiquei grávida, eu mudei de cidade e chegando naquela cidade eu acabei não tendo mais contato, né, com as igrejas. E aí eu fui ficando ruim. Na primeira gravidez, né, uma gravidez que não foi complicada a gravidez, mas enfim, eu chorei muito, eu chorei os 9 meses, então foi algo muito, muito negativo, que hoje eu tenho consciência e que eu já limpei, né, eu limpei o máximo que eu pude, até que eu comecei realmente a ficar muito mal mesmo, e um dia eu desmaiei. Mas foi um desmaio, gente, muito, muito louco. Por quê? Porque eu sabia que eu ia desmaiar. Na verdade, era como se eu sentisse uma coisa entrando no meu corpo. E aí eu saí me arrastando, consegui abrir a minha porta, eu morava no apartamento. Caí, bati na porta da síndica e caí. E aí ela abriu e chamou, enfim, me ajudou. E passado isso, aí eu fui, fiz um monte de exames, tá? Fiz um monte de eletro na cabeça, chapas assim, pra ver se era questões de sinusites, enfim, né? Se era uma enxaqueca muito forte e tudo zerado, nada dava. Aí beleza. Na época, aí eu comecei a entender que estava me faltando, né? Estava me faltando essa conexão, a conexão com o Criador, que seja a conexão religiosa. E aí eu comecei a buscar, só que realmente eu não conseguia mais. E na época, a família do meu marido frequentava um lugar chamado Racionalismo Cristão. E eu, com muita dificuldade, mas eu aceitei ir nesse lugar para que eu pudesse, eu precisava de alguma coisa. E eu fui uma vez, eu fui 2 vezes, eu fui 3 vezes. Na terceira vez que eu consegui entender que eu estava lá. Gente, eu estava tão fora de mim, tão fora da minha órbita, que eu fui 3 vezes e eu só escutava umas vozes assim, muito longe. Parecia que eu não estava ali. Era uma coisa assim, muito surreal. Passou. Depois da terceira vez, que aí na terceira vez eu entendi. Aí eu senti uma força, eu senti diferença. E aí eu comecei a pegar os livros, né, da doutrina e comecei a ler. E uma das coisas, né, por que eu tô contando essa história? Eu tô contando essa história porque uma das coisas que mais me chamou a atenção na doutrina era: não existe mais do que 2 polaridades. Então só existe o negativo e o positivo. Não tem como você ficar em cima do muro. Em cima do muro é exatamente essa frequência aqui que eu tô te falando. É a frequência da neutralidade. Que na maioria das vezes ela vai puxar para o lado negativo. Ela vai puxar para uma frequência de injustiça. Porque às vezes você diz: eu não vou me meter nessa situação, mas tu já tá metida até aqui, você já tá até o pescoço, já tá ultrapassando. É importante que você tenha o seu ponto de vista. É importante que você tenha a clareza de que eu não concordo com isso. Você fez sua escolha. Eu concordo com isso, você fez sua escolha. Agora, quando você diz assim: eu não sei, isso não é um problema meu, eu não vou me meter nisso, você está na neutralidade. E esse processo de você dizer que não vai se meter nisso, que você não vai opinar nisso, te coloca numa frequência
de total neutralidade, fazendo com que você não esteja nem de um lado e nem de outro. E às vezes é importante quando você vai lá e dá o teu feedback sobre uma situação. Por exemplo, hoje, né, eu atuo dentro da mentoria 1000 Hertz. Então, acontecem, eu e as duas mentoras, tanto a Kedma quanto a Adamese, a gente se conecta e a gente discute questões sobre os nossos mentorados. Então, em alguns momentos eu falo, olha, eu vou colocar o meu ponto de vista, é lógico que a tua mentorada, você sabe como lidar, mas eu vou colocar. Eu não vou ficar na neutralidade e dizer, olha, você que sabe disso, você que isso. Não, eu vou colocar. Agora, tem uma consciência dentro desse lugar da neutralidade. Quando você não consegue fazer uma escolha que você realmente fica ali em cima do muro, na maioria das vezes você não está em cima do muro pro positivo, você está em cima do muro pro negativo. Então, infelizmente, tu não quis tomar um partido, mas tu tomou o partido do lado que seria a inconsciência. Porque tu foi negligente, porque tu não ajudou a solucionar uma questão, porque tu não deu força para aquela pessoa que precisava, ela precisava escutar o teu ponto de vista. Agora, você tem que saber trabalhar em você quando alguém diz assim, olha, eu não concordo com o que tu tá falando. Então imagina vocês daí escrevendo para mim assim, eu não concordo com o que você está falando, Meire. Chegar em mim, como que eu vou lidar com isso? Pausou aqui. Então assim, é interessante. Por que eu não consigo lidar? Porque eu quero estar no controle? Porque eu quero achar que tudo que eu falo é o certo? É assim que tem que ser? Então isso diz muito sobre mim, muito sobre mim. Agora, você coloca o teu ponto de vista, eu falo, bacana, porque é muito importante o teu ponto de vista, entende? Você ter a tua visão sobre todas as coisas que estão na face da terra. Você precisa ter a tua visão. Qual é a tua visão? Qual é o teu raciocínio mediante aquilo que chega até você? Você não é um boneco, você não é um fantoche que não tem posicionamento, que não tem compreensão, que não tem entendimento. Agora, como você coloca as coisas que faz a diferença total. Eu sempre digo, a maneira que você lidar, travou de novo. Isso porque as pessoas assim, iPhone nunca trava. Mas enfim, deve ser uma força oculta da natureza que faz com que sempre o meu iPhone trave, gente. Ó, nessa live de hoje já foram 4 vezes. Pode POC nisso tudo, que seja destruído, descriado, cancelado todos os pontos de vista que eu tenho que possam estar conectados a criar esse travamento. Mas seguindo aqui, tu não pode ser um fantoche. Sabe, você precisa verdadeiramente ter consciência, ter clareza daquilo que você pensa sobre um assunto. Agora, isso não quer dizer que esse assunto vá para pausa. Isso não quer dizer que esse assunto tenha que prevalecer. Então, o que é ser um mentor? Tem uma passagem que eu achei a coisa mais linda, né, sobre qual é o significado de Jesus lavar os pés. E eu achei assim, gente, eu acredito que todos, né, são apaixonados em Jesus. Eu sou apaixonada pela história crística, porque se a gente se conectasse nessa essência, a vida seria muito diferente. Então, qual é o significado de Jesus lavar os pés dos discípulos? Você que está aí comigo, coloca. Qual é o significado de Jesus lavar os pés dos discípulos? Coloca aí nos comentários. E eu vou seguindo aqui, ó,
com o meu raciocínio na questão da neutralidade. A neutralidade vai te levar para uma frequência sem força. Quando você, na neutralidade, tanto tu pode descer lá para baixo, lá para vergonha, para apatia, para tristeza, para paz, para alegria, para harmonia. Então, entre aspas, ela não seria uma péssima frequência, entre aspas. Porque, na realidade, sim, ela é uma frequência ruim. É melhor você estar com raiva, porque a raiva vai te impulsionar para a coragem. O orgulho vai te impulsionar para você ir buscar, né? Será que é isso mesmo? Agora, a neutralidade vai fazer você querer ficar parada exatamente onde você está, em cima do muro, sem dizer nem A e nem B. Por isso, é importantíssimo você trazer o seu ponto de vista. E aí o que eu estava dizendo o que faz a diferença é como você coloca o teu ponto de vista para as pessoas. Às vezes a maneira que você coloca um ponto de vista te torna errada. Eu sempre digo, prestem atenção para que o certo não se torne errado. Por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes, uma pessoa chega e ela começa a te atormentar, né? Um relacionamento, lá o teu marido começa a falar porque você é isso, porque você é aquilo, porque a atenção para os seus familiares, para os seus amigos, nossa, você é brilhante, você é maravilhosa, e começa, e fala, e fala, e fala, e fala, e aquilo vai, sabe, te tirando assim, que você poderia dizer assim, olha, para, porque isso é a tua visão. Isso não é a minha visão. É a tua visão. Parar. Certo? Outra coisa é você deixar até você perder a cabeça, sabe? Você ir pra cima e bater na pessoa, sabe? E chacoalhar a pessoa. Compreendeu? Então você perdeu a tua razão no momento que você definiu, você retrucou com as mesmas palavras ou com palavras mais agressivas, com palavras mais doloridas. Então muitas vezes você tem que entender o seu momento, o momento de você dizer para. Compreenda que todas as nossas falas, elas são comandos, tá? Elas são comandos. Quando você diz assim, ó, para, ou então pare com isso, está sem fundamento as tuas palavras. Quando você estiver mais calmo, eu vou te escutar. Acabou. Acabou. A partir desse momento, zerou. Não tem mais como aquela pessoa dar continuidade. Mas se você não tem presença, consciência para dar esse chega, pare, você vai entrar na energia, você vai entrar naquela onda e você vai xingar e você vai, se deixar, você vai até bater. Então, perceba, você faz isso na vida das pessoas? Você fala até motivar aquela pessoa a falar alguma coisa? E aí a pessoa vem com tudo? Às vezes, gente, existem coisas muito engraçadas e interessantes na vida. Meu filho tinha, acho que não chegava a 2 aninhos, meu filho mais novo. E eu coloquei ele para tomar banho e ele escorregou no banheiro, porque deixava ele um tempinho lá brincando e ele escorregou. E o pai dele começou a falar um monte na minha cabeça, que eu era culpada, sabe? Onde já se viu que eu era uma irresponsável, que tinha deixado o menino lá sozinho.
E a gente morava numa casa desse tamanho, tá? Então, assim, o banheiro era aqui, eu tava aqui na cozinha, na pia, fazendo alguma coisa. Então, assim, aquele segundo que você sai e as coisas acontecem. E esse homem começou, mas olha, pensar. E eu também já fiquei ali, ó, transtornada. Então eu comecei a ir pra cima dele e dizer assim, o que que é? Tu vai me bater? Bate, bate. E eu fazia assim, ó, com a cara. Bate, bate. Ele bateu, ele na minha cara. Nossa Senhora, quando aquilo aconteceu, eu pensei, eu não acredito. Eu não acredito. E depois ele veio, me pediu desculpa, me desculpa, me perdoa. Do sério. E assim, gente, por mais que o que ele fez não foi correto, mas eu tive a minha parte. Porque realmente eu fui pra cima. Eu fui pra cima e ofereci a minha cara. Vai bater, você vai bater, então bate, bate. E aí, poft. Isso fez muito sentido. Eu entendi o que é as pessoas que apanham, sabe? Porque passa, gente. Você sente ali na hora, depois passa. E você esquece realmente. Aquilo passa a não ter uma frequência assim, como se você usasse aquilo para parar a tua vida. Não. Aí foi aquele reboliço, sabe? Eu fiz um drama e falei que ele tinha chego, né? Tinha ido onde já se viu, agora me bateu. Olha só. Mas a partir daquele momento eu entendi que eu ofereci e ele executou. Então todas as vezes que ele ficava transtornado, eu silenciava. Na maioria das vezes eu só chorava. Então nunca mais a Meire ofereceu bate. Ai, nunca mais. Então você tem que entender também quais são as coisas que você pratica, né? Para que o outro saia do sério, para tirar tanto o outro, né? Igual tem um casal que eu trabalhei ele há um tempo atrás, que assim, o parceiro começou a falar coisas, ofender essa parceira, ofender, a ponto, assim, ela ficou transtornada, ela bateu nele, ela deixou ele totalmente roxo. E aí, ela perdeu a razão. Ela perdeu a razão. Por que que ela perdeu a razão? Porque ela foi lá e fez uma agressão maior do que a que ele estava fazendo. Bom dia, prima! Essa frequência de ficar em cima de muro, ela é muito, muito, muito importante. Às vezes, você não pode ter vergonha. Às vezes o filho, ele causa algo, ele faz algo, ele tá usando o livre-arbítrio dele para fazer merda. E você acaba ficando com vergonha, você acaba ficando em cima do muro, você não toma uma decisão, você não tem uma força de dizer não, não vai fazer isso, sem aceitação para fazer isso. Você enfraquece, você fica em cima do muro, você fica na neutralidade, porque você tem medo de magoar o seu filho, medo que o teu filho se afaste. Mas se o teu filho está fazendo algo ruim, algo errado, ele já se afastou, você já esteve não presente. Então, a frequência da neutralidade, ela pode estar em várias coisas da nossa vida, várias coisas da situação da vida. Então, que nós temos aí uma mudança de internet, eu te amo, internet, eu te amo. Eu falei o exemplo de filho, mas isso se conecta em várias situações. Isso se conecta, por exemplo, aquela pessoa que é traída.
sabe? Mas ela fica lá calada, ela fica lá, sabe? Remoendo aquilo, ela fica rodando aquele piloto automático. Por quê? Entendeu? Porque essa pessoa, ela não quer um partido. Ela não quer dizer assim, ó, eu sei que eu sou traída, pra mim tá tudo bem, tá tudo certo. Eu não gosto mesmo de sexo, eu prefiro que ele vá, viva lá, faça o que ele tem que fazer com outra pessoa e que ele seja o pai dos meus filhos, que ele seja o meu marido aqui dentro de casa. Isso é não estar na neutralidade. Faz sentido para vocês as coisas que eu estou trazendo de colocação, de exemplo? Às vezes, o que te falta é clareza sobre as situações. As maldições sistêmicas vêm de famílias que ficam escondendo as situações embaixo do tapete. Então, a família ela lá tinha traços assim, o pai traía, o bisavô traía, o avô traía, o pai trai, o filho trai. Isso é uma maldição. O alcoolismo vem lá de trás, vem escondido. Não vamos olhar para isso. As drogas vêm escondidas. Por quê? O alcoolismo, as pessoas já têm vergonha, né, daquela situação. A droga, então, é mais vergonha ainda. Então, vamos esconder. Ninguém pode saber tudo aquilo que só tem energia, que está abafado, que não está sendo visto. A tendência é aquilo implodir. Então, vem sistemicamente acontecendo. É importante que possamos olhar para as situações e não ter vergonha, não ter neutralidade. É tipo assim, eu amo meus filhos, eu amo os meus filhos. Sim, eu amo meus filhos. Mas se tu tá errado, tu tá errado. E eu não tenho o que fazer sobre as coisas que você escolhe para a tua vida. Agora, eu também não posso ficar sorrindo e passando a mão na tua cabeça, alimentando os teus erros. Porque na maioria das vezes, porque eu não quero pôr meu filho para trabalhar, porque isso, porque aquilo outro. O filho fica lá fazendo um monte de coisa errada. Então, quem foi o culpado? Foi o filho? Desculpa, mas nós temos aí a nossa parcela de culpa. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer uma escolha, uma clareza. A gente ficou confusa diante do que é. E o que é. Se eu estou com câncer, qual vai ser o procedimento? Meire, tu tem que ir para o médico e tem que começar a fazer um tratamento. Então, qual seria, né, a postura diante do alcoolismo, diante, né, dos vícios da droga? Qual é o comportamento? Vamos buscar solução, vamos buscar tratamento. Ainda que aquela criatura não tem consciência hoje, o que mais enfraqueceu o sistema familiar foi pais que querem ser amigos dos filhos. Você não tem que ser amiga do teu filho. Tu tem que ser mãe, tu tem que ser pai. Amigos, eles vão ter na rua. Você não. Você é a pessoa, você é a autoridade na vida deles. Então não queira achar que você vai ser alguém ali banal da vida do teu filho. Se você colocar a vida assim, eles nunca vão respeitar você. Você vai sofrer, você vai sentir, você vai chorar, você vai implorar, você vai, pedir que Deus faça uma mudança. Por que Deus não cura o meu filho? Eu peço tanto por isso. Porque Deus deu livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio para mim, para você, para os nossos filhos. É sobre isso. Então, sair da frequência da neutralidade. Quando nós vamos entendendo as frequências vibracionais, aqui eu tenho uma tabela, tá? Essa tabela aqui é da Elaine, é do Instituto IMC.
certo? Que é uma, né, dos meus estudos. E assim, aqui nós temos, tá vendo? Todas as frequências e a medição em hertz. Então a gente começa aqui, ó, frequência do planeta, coragem, 200 hertz. Frequência da neutralidade, 250 a 300. Frequência da boa vontade, 300 a 350. Frequência da aceitação, 350 a 400 Hz. Frequência da razão, 450 Hz. Frequência do amor, 500 Hz. É a partir da frequência do amor. 450 é bom, aceitação, né? Já está numa frequência em energia, já está numa força. Mas a tua vida, ela só é criada a partir do amor. Eu não sei se faz sentido para você. Eu não sei se você consegue entender. Obviamente, eu sempre procuro trazer esses conteúdos aqui dentro de uma linguagem que você consiga compreender. É importante a compreensão e a clareza, né? O teu raciocínio, né? Aquilo que você raciocina para usar como ferramenta ou como compreensão de liberação. Aquilo que eu entendo, eu libero. Bom dia! Aquilo que eu entendo, eu libero. Aquilo que eu não entendo, eu não libero. O meu sistema não permite que isso aqui entre. Eu não sei o que é isso. Aqui funciona com vitimização, com comandos que tudo é difícil, que tudo tem que ser difícil, né? É assim que acontece. Então, é importante que você realmente saia da frequência. Que você saiba qual é a frequência que eu estou vivendo. Qual é a frequência que eu estou executando. Se eu estou na racionalização, eu também estou com o meu fluxo parado. Se eu estou na neutralidade, eu estou em cima do muro. Eu não sei se eu sirvo a Deus ou se eu sirvo ao diabo. Eu não quero entrar em conflitos. Eu não gosto desse partido. Mas eu não vou falar nada para não criar conflito com ninguém. Você é livre. Você é livre. Agora, você não precisa, sabe, fazer isso. Tu não precisa. Sabe, você pode ter o seu ponto de vista. Você não precisa querer menosprezar as pessoas, constranger as pessoas diante da tua escolha. A tua escolha é a tua escolha. E se o outro não consegue lidar com a tua escolha, é problema deles. O teu problema é diferente. Né? O seu problema é diferente. Então, ou você realmente para, que isso se chama estado de presença, e pensa, diante dessa situação aqui, diante dessa situação, qual é a minha postura? Diante dessa situação. Muitas pessoas dizem assim, eu não vou votar porque todos os políticos são corruptos, são isso, são isso, são isso. É verdade, os políticos são corruptos. Normal, entre aspas, mas é isso que é. Então, quando você diz não vou fazer isso, você está fortalecendo cada vez mais aquele que talvez não seria a melhor opção para estar diante, né, do cargo. Então, a gente não pode ser negligente. Sabe, as pessoas entram, porque eu não quero falar de política, porque eu não quero falar de religião, porque eu não quero falar. Não é sobre o falar, mas é sobre, qual é o teu ponto de vista? Saiba aceitar o ponto de vista do outro, saiba
respeitar aquilo que o outro pensa, aquilo que o outro está sentindo. Não existem verdades absolutas. Existe a minha verdade, a tua verdade. Por não existir o certo e o errado, por isso que não existe nada errado. E talvez também não exista nada certo. O que é certo para você? Às vezes o que é certo para você não é certo para mim. E o que é errado para mim é certo para você. Então por isso que não tem possibilidades da gente viver dentro de uma frequência onde a gente tem essa turbulência. Então todas as vezes que tu está numa pergunta, todas as vezes que tu está num loop em relação a essas questões, entenda que você precisa trabalhar dentro de você. Você precisa trabalhar dentro de você. Qual é a energia que você precisa? Porque talvez não está tendo a energia necessária. O outro não existe. Como que é essa fala para você? Ela é complexa? Você consegue entender essa fala? O outro não existe. E para finalizar nossa live de hoje, eu vou deixar aqui uma chamada, né? Eu vou deixar aqui um comando, eu vou deixar aqui um puxão para você. Esteja presente no teu dia a dia. Esteja presente nos teus pensamentos, nas tuas ações. Veja se você não maquina coisas, se você não fica alimentando coisas sobre a vida do outro. E mais uma vez, o outro não existe. É interessante a gente ver radares, né? Por exemplo, um radar assim, ó. Hoje eu fiz um atendimento e a pessoa, ela repetiu 3 vezes: não que eu esteja me achando. Aquilo já, falei, opa, daqui a pouco de novo, não que eu esteja me achando. E aí na 3ª vez eu falei pra ela, olha, a gente precisa realmente dar atenção para esse não que eu esteja me achando. Porque tu tem que se achar, tu tem que se achar. Porque se você não se achar, quem vai te achar? Se o outro não existe, só existe o que eu sinto, só existe os meus sentimentos, então eu preciso me achar. Agora, dentro do me achar, lógico que tem ali um alinhamento, né? Um alinhamento do teu próprio caráter. Você não vai sair pisando nas pessoas, humilhando as pessoas. Mas você tem que saber da tua força. Tu tem que entender a tua potência. Você tem que conseguir dizer assim, eu sou realmente muito foda. Essa força, ela é tua. E você deve executar. E eu não vou nem dizer assim, precisa. Porque precisar é escassez, é falta. Então você tem a minha força. Qual é a minha força? Qual é a minha frequência predominante na minha vida? E por que às vezes essa pessoa traz essa fala e esse comportamento? Porque ela escutou lá na infância dela. Você não se ache. Você não queira ser mais do que os outros. Você seja igual. Gente, vamos pensar. Imagina... Não vou trazer esse exemplo porque talvez ele seja... Tá, vamos pensar. O Pablo Marçal, vamos pensar. Imagina o Pablo Marçal sendo... Fala desse jeito com as pessoas. Exatamente o que ele é. O Pablo é exatamente o que ele é.
Entendeu? Então ele tá aqui, ó, ele tem a frequência dele, e é essa frequência que impacta as pessoas, que faz as pessoas realmente terem um resultado e um movimento diferente na vida. Quando você entende o lugar de cada um, você sabe qual é o seu. E se você não souber qual é o seu, realmente eu te convido, vem comigo que eu posso te ajudar a mudar essa realidade. Eu posso te ajudar a se ver, a se olhar, a trabalhar, a potencializar, a se empoderar a ser você. Gente, vou finalizar aqui, ó. Um grande beijo de luz. Gratidão para você que está me acompanhando aí, muita gratidão mesmo. E amanhã, se tiver tudo certo, se eu tiver um tempinho, eu volto de novo. Eu tenho que descriar uma crença. Toda vez que eu digo até amanhã, acontece alguma coisa e eu acabo não vindo. Então, por isso que eu não tô falando nada. Tô abrindo aqui, tô fazendo. E é de coração. É com todo o meu amor. Por tudo que eu recebo da vida, por tudo que eu recebo de incrível, eu também quero passar para você. Beijos.